Boa noite, gente. Tudo bem? Graça e paz. Obrigado, meu irmão. Primeiro eu agradeço ao Senhor. O Senhor é a nossa fonte de vida. Agradeço a liderança da igreja, os pastores, pastor Roberto, todos os pastores da casa, a juventude, a liderança, a Thaísa, o Júlio e os amigos que nos convidaram. Eu estou hoje com a minha esposa, minha linda esposa Beatriz, amiga da Thaísa. Estou com amigos meus da minha igreja, amigos de aliança, Daniel, Samara, Rafa, meu irmão, Ana Luísa, minha cunhada. E, gente, eu estou muito feliz de conhecer alguns. Eu sou Gabriel, a Thaísa falou, eu sirvo na minha igreja como pastor de jovens, então, anualmente, a gente entra numa correria, a Bia é testemunha, meus amigos são testemunhas, a gente entra numa correria chamada conferência, e é loucura, eu reconheço, eu sei que quem está de fora, às vezes, chegar e ver assim, está todo mundo com a camisa da conferência, quem olha assim, nossa, é bonito, mas é trabalhoso. Montar a conferência, divulgar, organizar. Então, eu queria que você, nesse momento, aplaudisse o Senhor, parabenizando e agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito nessa juventude. Vamos glorificar o Senhor, porque Ele é bom. Isso tem seu trabalho, isso precisa ser reconhecido, não como um mérito nosso, mas como fruto da nossa entrega a Jesus. Amém? Nós vamos meditar nessa noite. Temos o tema da conferência de ignição e o tema da juventude, o novo nome da juventude, não é isso? Ignição. Esse start, essa ignição, esse ponto de partida, essa combustão que acontece num veículo e tal. Então, a nossa proposta é analisarmos hoje o que a Santa Escritura nos aponta sobre vivermos essa combustão, sobre vivermos esse novo início. Eu quero que você leia comigo o texto de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 1. Um texto bem conhecido. Nós vamos ler o que Cristo revelou à igreja de Éfeso. Apocalipse 2, versículo 1, vai dizer assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O tema dessa mensagem é: quem tem ouvidos, ouça. Porque nas 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia, ele tem essa mesma frase marcante: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, meditando, lendo nesse texto, eu lembro de uma vez que eu e minha esposa, nós tínhamos nos programado de fazer a nossa primeira viagem juntos de carro. Tudo que é primeira vez é marcante num relacionamento, num namoro, num casamento. A primeira vez indo viajar juntos. Depois de um tempo você pode até achar mais uma viagem, mas a primeira é lembrada. E eu estava nervoso. Era a primeira vez que eu ia dirigir, seríamos só nós dois, então eu verifiquei tudo no carro. Você vai lá ver se tem gasolina mesmo, porque vai que não tem. Você abre o capô ali, vê filtro, vê o óleo, vê se está tudo funcionando, dá uns testes na ignição, tudo porque é a primeira viagem. Preparamos a mala, organizamos tudo, vi o trajeto, sabe, tudo certo. Tudo pronto. Fomos, pegamos ali, a gente ia para a região dos lagos. Nossa família já estava em Cabo Frio. A gente tinha que ir para Cabo Frio. Já tinha ido algumas outras vezes. Muito tranquilo, né? Pegar a Dutra, Vermelha, Ponte e seguir para toda a vida e não olhar para trás. O plano era muito bom. O trajeto já estava decorado. Eu já tinha planejado, já tinha verificado tudo no carro, verificado tudo na mala, vi que tinha dinheiro na carteira porque precisaria talvez abastecer em algum momento, alguma urgência poderia acontecer. E aquela viagem que tinha tudo para ser marcante,
que terminou, mas num certo momento, eu olhei e falei assim: Bia, eu acho que eu errei o caminho. Quando eu falei, eu acho que eu errei o caminho, eu estava entrando numa favela. Eu, ao invés de pegar a vermelha, eu simplesmente até peguei a vermelha e do nada eu entrei na linha amarela. E eu estava entrando numa favela, assim, de graça. Eu estava entrando ali pela região do Lins e tal. E quando você vê todos os muros pichados com o nome da facção, não é um bom lugar para você estar. O clima era estranho. Eu já tinha percebido antes, mas eu não estava falando, que eu estava fingindo que, nossa, eu sou muito bom, né? Até que a Bia estranhou que eu estava todo suado, o ar-condicionado ligado e eu pingando de nervoso. Eu acho que simplesmente entramos numa favela e eu fui para um posto de gasolina e o celular travou e eu não conseguia sair. Recurso imediato, liguei para o meu pai. Eu, no auge da minha maturidade, liguei para o meu pai e fiquei no desespero, vi a linha do trem, falei assim, cara, eu vou seguir pela linha do trem, que pelo menos vou ficar ali paralelo até eu conseguir voltar para a linha amarela. Voltei para a vermelha, peguei a Dutra de novo, vermelha de novo, até chegar na ponte. Resultado, chegamos lá com muito suor e confesso que dor de barriga até, que eu estava muito nervoso. Tudo estava programado, o plano perfeito, mas toda a minha trajetória, toda a nossa trajetória quase que vai embora e talvez quase que até a nossa vida vai embora, porque houve um erro no caminho. Apocalipse 2, versículo 1, é o início de quando Jesus está trazendo um relato, Jesus está dando um laudo para a igreja de Éfeso. Jesus faz um checklist, sabe o checklist que eu fiz para a viagem, o checklist que eu fiz no carro? Jesus começa a avaliar essa igreja e ele tem autoridade para fazer isso. Olha o que ele diz, olha, ao anjo, ou seja, ao pastor, a liderança da igreja em Éfeso, escreve o que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele não é uma pessoa qualquer, Cristo é o noivo da igreja, Cristo é a quem a igreja pertence, Cristo não é apenas um homem, um profeta que morreu, não, Ele é o Filho de Deus que veio à terra, ressuscitou e habita em nosso meio. Cristo não é apenas um filósofo inspirador, não, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que a nossa proposta hoje não é nem ouvir o que o Gabriel vai dizer, porque sinceramente eu li o esboço e o Gabriel talvez não tenha nada de muito bom para falar não, mas se nós ouvirmos o que Cristo diz à igreja, nós seremos completamente transformados. Meu irmão, as cartas às igrejas na Ásia, as 7 cartas aqui, elas têm uma estrutura parecida. Elas têm a apresentação de quem Cristo é, quem é o remetente, tem elogios e críticas, tem ameaças ou promessas, e ao final tem um destaque ao vencedor, o que vai acontecer com aquele que seguir aquela palavra. Agora, leia comigo no versículo seguinte, Apocalipse capítulo 2, versículos 2 e 3, vai dizer para a gente: conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverança e suportando sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Olha que interessante. Quem está avaliando aqui é Cristo. Cristo começa dizendo algumas características do checklist da igreja, do laudo que ele vai fazer, do relatório que ele está fazendo sobre Éfeso. E primeiro, ele diz, a gente destaca aqui, eles tinham um trabalho árduo, ou seja, a igreja tinha prática. A igreja não vivia só de palavras, a igreja não vivia só de teoria, a igreja não tinha só palavras ditas ao vento, não, a igreja tinha prática de vida.
Segundo, olha o que ele diz no versículo 2: vocês também têm perseverança. Muitas coisas aconteceram em Éfeso. A perseguição tinha chegado à cidade de Éfeso. Paulo foi preso em Éfeso. Paulo, inclusive, pastoreou essa igreja. João depois pastoreou essa igreja. Que privilégio da igreja de Éfeso. Mas a perseguição tinha chegado. O mundo estava pressionando a igreja de Éfeso. Mas, além de eles serem práticos, além de ter um evangelho prático, a igreja era perseverante. Primeiro ponto aqui, sobre prática. Meus irmãos, nós não podemos nos acomodar com um suposto evangelho teórico. O evangelho, ele não é apenas um texto dito no domingo à noite ou no sábado de conferência. O evangelho é vivido na segunda-feira. O evangelho é prático quando você está trabalhando, você está estudando na faculdade, você está só andando na rua, você está na fila do açougue, da padaria, e alguém conta um problema para você, alguém está com uma dificuldade no casamento, está pensando em se matar, e você pensa, eu posso ser instrumento de Deus para essa pessoa. Prático. Aquele que batia, aquele que açoitava, agora já não açoita, é o que Paulo viveu. Aquele que falava palavras de ofensa na família, já não faz mais. Aquele que xingava, já não xinga. Aquele que mentia, porque o evangelho de Cristo é prático. Segundo, olha o que o texto diz, eles eram perseverantes. Meu irmão, a cidade de Éfeso, ela tinha uma marca de ser muito populosa. Ela era a capital comercial da Ásia, portanto que as outras 6 cidades que são citadas aqui, eram como se integrantes da região metropolitana de Éfeso. Éfeso era o ponto principal, mas Éfeso era imoral sexualmente. Em Éfeso tinha o templo para Ártemis, que era pela mitologia grega, ou Diana pela mitologia romana. Era um templo considerado como uma das maravilhas do mundo antigo, um templo grandioso, em que as pessoas iam para o templo para se prostituir. E é no meio desse ambiente em que a imoralidade sexual, a perseguição religiosa, o Estado romano está perseguindo a igreja, a cidade de Éfeso vive em imoralidade sexual, mas a igreja é perseverante. Olha, eu fico cada vez mais preocupado quando eu sirvo na minha igreja como pastor de jovens. E eu vejo os irmãos em meio à perseguição religiosa, em meio a uma cidade que respira imoralidade, e são perseverantes. Meu irmão, que tipo de desculpa nós damos para os nossos pecados? E aí, nós lemos esse texto e olhamos para a nossa realidade e vemos pessoas que, do nada, desanimam da fé. Por que você não está vindo mais na igreja? O que aconteceu? Ah, mas é porque fulano falou de um jeito comigo que eu não gostei. Peraí, os caras, eles suportavam perseguição e você está assim, sabe? A cidade respirava imoralidade e tem gente que ano após ano continua nas práticas dos mesmos pecados. Meu irmão, pelo amor de Deus, deixa Jesus fazer esse checklist na tua vida para ver se você é um crente temporário, se você tem períodos na fé, ou se você de fato vive perseverança, continuar apesar daquilo que está em volta. Vamos para o versículo 6, olha o que ele diz: há porém uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então, além deles terem prática, além deles terem perseverança, a igreja de Éfeso tinha discernimento. Os nicolaítas eram aqueles que tinham uma filosofia de que a prostituição era permitida, não havia adultério, todo mundo era livre para fazer o que quisesse.
O versículo 3 vai dizer que Éfeso rejeitou os falsos apóstolos, ou seja, a igreja de Éfeso tinha discernimento. E meu irmão, nós só temos discernimento espiritual. Não é de olhar para alguém e ficar olhando, essa pessoa é de Deus. Não, você só tem discernimento a partir da leitura da palavra. O que me preocupa é nós vivermos num mundo de bombardeio de discursos. Todo mundo fala o que quer, e às vezes nós não analisamos o currículo da pessoa, nós não analisamos se o que ela está dizendo é compatível com a palavra. Basta ela ter milhões de seguidores no Instagram, no TikTok, qualquer coisa na vida, basta ter lançado um best-seller que nós adotamos. Não importa se dizem como apóstolos, não importa se são nicolaítas bem-sucedidos, não importa se o discurso é bom, se é palpável, não importa se os que falam da teologia da prosperidade estão de fato enriquecendo. O que nos importa é seguir a palavra de Deus. Nós só vamos ser uma igreja perseverante, tendo discernimento através da palavra de Deus. Precisamos ser apegados à palavra. Você percebeu que o relatório está bom, o checklist é legal, olha só. A igreja era prática, a igreja tinha perseverança, a igreja tinha discernimento. E sabe quando conferência de jovens, todo mundo ou é jovem ou já passou por essa fase. Todo mundo já viveu algum momento em que você estava conversando com alguém e você estava ali, é amigo, mas está tentando passar para além da amizade. Você vê naquela pessoa para talvez andar junto, é uma conversinha ali, hoje manda um videozinho do Instagram para lá, outro manda uma mensaginha para cá, reage, foto, coraçãozinho, sem querer, do nada, tá andando na rua e do nada a mão se encontrou e esbarrou, daqui a pouco tá noiva, essas coisas. Mas o que você talvez já ou aconteceu contigo ou você já passou por isso, de você falar para outra pessoa assim, eu estava pensando do jeito que a gente conversa e eu descobri que eu te amo. Aquele momento que você tomou coragem para dizer isso. A pessoa responde para você e fala assim, que bom, porque eu estava com coragem, eu estava sem coragem para dizer que eu também te amo como amigo. Se você é crente, a pessoa diz, eu também te amo em Cristo Jesus. Eu também te amo como um irmão em Cristo. Eu também te amo na graça do Senhor Jesus. À distância de preferência. Eu não te amo, eu te suporto. E é um pouco parecido. Porque Jesus vem falando coisas muito boas. Lembra da minha história? O checklist no carro, freio, os fluidos, gasolina, mala, até aqui. Meu Deus, estamos em perigo. Porque a igreja tinha você abandonou o seu primeiro amor. Detalhe. Jesus não está falando só que é uma qualidade ou que é um defeito. Jesus está falando que tem algo contra a igreja. Você abandonou o seu primeiro amor. E aí o checklist de Éfeso se completa. Perseverança, prática, discernimento. Mas abandonou o primeiro amor. E nós precisamos meditar sobre o que é isso. O que seria abandonar o primeiro amor? Ou seja, o que seria não ter ignição na nossa vida espiritual? Se você alguma vez na vida já tentou ligar um carro e ele está com a bateria arriada, você gira a chave e ele quase acende a luz. Ele dá um suspiro. Na verdade o carro ri da sua cara. Ele solta uma gargalhada, chamando de idiota, e ele não liga. Ou se você não está com combustível para ligar frio, está muito frio, ele não pega, a ignição não tem centelha. Gente,
Quantos de nós, e isso não é falando de pessoas estranhas, quantos de nós não estamos nesse momento vivendo isso? Porque abandonar o primeiro amor, e aí eu preciso ter muito cuidado, eu preciso que você tenha muita atenção nisso. Muitas vezes é confundido abandonar o primeiro amor com um tempo em que as coisas eram melhores. Muitos pensam que abandonar o primeiro amor, ou abandonar o amor do princípio, é você lembrar da sua juventude, você que já passou da juventude, e pensar: quando eu era jovem, a gente cantava, a gente dançava. Ou você que é jovem pensa: quando eu era adolescente, eu tinha o primeiro amor. E você adolescente pensa: quando eu era criança. E a criança, eu nem sei o que a criança pode dizer: quando eu estava na barriga da minha mãe. Não é olhar para o passado com nostalgia, no sentido de idade. Não é de quando você era da embaixada. Não é de quando você participou da conferência. Não é quando você cantava. Não, tem a ver com quando você entendeu a mensagem do Evangelho e vivia por completo para Cristo. Isso pode ter sido na sua adolescência, isso pode ter acontecido na sua vida adulta. A questão de Éfeso não é de quando eles receberam apenas o Evangelho, é de quando eles começaram a responder ao Evangelho. A mensagem chegou e eles viveram um amor puro, um amor limpo, um primeiro amor no sentido de um amor intenso. Então, meu irmão, o grande chamado de Deus para nós nessa noite não é nós vivermos de forma nostálgica, não é nós ficarmos lembrando de períodos que passaram e falar: como era bom, na nossa época fazíamos isso, na nossa época fazíamos tal coisa. Não, Deus quer que nós tenhamos novamente um coração que não tem outro Senhor senão Cristo Jesus. O Senhor quer nos trazer de volta a um tempo em que o Evangelho não era só um tópico da nossa vida. O Evangelho é tudo que nós temos, e para o Evangelho nós seremos filhos de Deus. É voltar não com um sentimento de saudade. Nós vamos passar isso depois. Então, o que era o primeiro amor? Vamos para esse texto. Se nós falarmos em amor, nada melhor do que lembrar dos ensinamentos de Jesus. Perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. Jesus responde com uma sabedoria incrível. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, vai dizer assim: ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, e com todo o seu entendimento, e com todas as suas forças. O segundo é este, ou seja, o segundo mandamento é esse: ame o seu próximo como a você mesmo. Não existe maior mandamento do que estes. Então, o primeiro amor, ele mais do que um tempo de membresia, primeiro amor, mais do que participação numa conferência ou não, primeiro amor tem a ver com nós vivermos um amor intenso em duas frentes. Nós vivermos um amor no sentido, primeiro, vertical. Lembra da cruz? Pensa na cruz, uma reta horizontal, uma reta vertical. Primeiro ele fala: ame ao Senhor. Como? Olha o tipo de primeiro amor. Esse é o primeiro amor, que nós não amamos ao Senhor concorrendo com outras coisas. Nós não amamos ao Senhor concorrendo com outros ídolos. Nós não amamos ao Senhor concorrendo com o nosso amor ao clube de futebol. Não amamos ao Senhor concorrendo com o amor à carreira, com o amor ao dinheiro, com o amor à propriedade. Não, nós amamos ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a nossa força. Meu irmão, se você não está amando a Jesus desse modo, a verdade é que você perdeu o primeiro amor.
Se Cristo não é tudo em nós e digno de receber tudo aquilo que nós somos, significa que não estamos vivendo o primeiro amor. Se o amor a Cristo no nosso coração, ele briga com outros amores, briga com amantes, ou como diz o Timothy Keller, se no nosso coração ainda existe uma fábrica de ídolos a todo vapor, significa que ainda não vivemos o primeiro amor. Amará o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a força. Agora, primeiro amor também é no sentido horizontal. Ame ao seu próximo, não de acordo com o quanto ele merece, não de acordo com as palavras dele, não ame a seu próximo de acordo com a conduta dele, ame a seu próximo como a ti mesmo. Éfeso era nós lemos o checklist ali. Éfeso tinha prática, perseverança e discernimento. As pessoas chegavam na igreja de Éfeso, eles estavam numa reunião, como se fosse a nossa reunião aqui. Só que como Éfeso, eu falei, aí, perfeito, obrigado meu amigo. Olha o discernimento. Por que discernimento? Porque como Éfeso era uma cidade com um grande fluxo comercial, financeiro, de influência, tinha um capital cultural muito elevado, as pessoas queriam ter nome na igreja de Éfeso. Elas queriam influenciar, elas queriam colocar o nomezinho delas ali. Então chegavam alguns se nomeando apóstolos e não eram. Chegavam alguns falando que tinham descoberto algo que ninguém tinha falado ainda, para receberem voz. E Éfeso se tornou muito segura na palavra de não dar vozes a essas pessoas. Éfeso ficou especialista em fazer um filtro melhor. Éfeso ficou especialista em não abrir a porta para todo mundo. Por quê? Porque tinha uma boa doutrina, porque tinha discernimento. Mas olha o problema. E aqui o N.T. Wright vai trabalhar isso, falando que o problema do discernimento foi que eles tiveram tanto discernimento que eles se tornaram frios nas suas relações. Eles faziam tanto filtro na porta de não deixa esse daí entrar não, que ele vai tentar influenciar. Não deixa esse daí entrar não, porque ele vai tentar apagar a nossa fé. Eles estavam tão seguros nisso, não deixa, que também agora já não tinha entrado mais ninguém. Eles estavam tão defensivos que já não tinha amor com outras pessoas. E faltava na igreja o primeiro amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Meu irmão, nós precisamos ter um amor pelo nosso próximo tão grande que aquela pessoa vai se sentir amada por Jesus. Porque olha o que Jesus fala: ame ao próximo como a ti mesmo. Quem é que nos amou? Cristo. Quando eu amar ao meu irmão dessa forma, com um primeiro amor, a pessoa vai se sentir amada não só por mim, ela vai se sentir amada por Cristo. E isso não é só entre a igreja, é com qualquer pessoa que encontramos. Encontrarmos o bêbado na rua, encontrarmos o miserável, encontrarmos o mais vil pecador, encontrarmos um Saulo de Tarso da vida e fazermos como Ananias e amar com um primeiro amor. Nós precisamos ter muito cuidado, porque as vozes do mundo podem tentar nos distrair e com o tempo a gente não está percebendo Deus falar em nós e Deus falar conosco. Tem uma frase do Rick Villodas, ele diz no livro que é A Vida Profundamente Formada. Olha o que o Rick Villodas diz:
as distrações internas e externas diminuem a nossa capacidade de vermos a atividade de Deus ao redor de nós e em nós. Quando nós perdemos o primeiro amor, nós ficamos assim. E perder o primeiro amor, gente, cuidado, às vezes a gente está pensando, rapidinho, o texto é muito forte, né? Ele não fala como se você tivesse esquecido o primeiro amor, como se do nada tivesse saído da sua mão, tivesse como areia que vai escapando, não. Ele fala para Éfeso, você abandonou o primeiro amor. Por que abandonou? Porque outras coisas se tornaram mais atraentes. Outros desejos, outros amores levaram Éfeso a abandonar. E meu irmão, muitas vezes eu e você estamos assim. Estamos abandonando o primeiro amor a Cristo, porque estamos desejando viver um amor a amantes, um amor a possíveis deuses. Agora, a gente fez o checklist, e olha o que Jesus vai falar lá no versículo 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 vai dizer o seguinte: portanto, em outras versões, ou seja, sendo assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as boas obras que praticava no princípio. Aqui temos Jesus, após expor a situação, Jesus faz um laudo, um pouquinho depois, agora eu vou mostrar o laudo que saiu, o resultado. Mas Jesus olha a situação de Éfeso, e ele dá, nesse versículo, 3 comandos. Olha o laudo aí, olha o que Jesus fala para aqueles que perderam o primeiro amor. Jesus fala, lembre-se, arrependa-se e volte às primeiras obras. Não sei se você já viu, vamos no primeiro aqui, sem se alongar muito. Você já viu esse filme? Um filme que, se você não viu, você está errado, a verdade é essa. Shrek 3º. Em homenagem a Bia, porque a Bia ama os filmes do Shrek. Shrek primeiro mostra o ogro saindo do pântano e conhecendo a Fiona. Shrek segundo, eu não lembro o que conta, mas no Shrek 3º eu lembro. Que o Shrek, ele está vivendo no palácio lá de tão distante. E bate uma bad absurda nele. Porque ele está com... A capa do filme é maravilhosa, porque ele está com essa roupa, eu poderia ter dado um zoom, mas ele está com uma cara de insatisfeito, e o filme é muito bom no início, ele acorda com um café da manhã gigantesco na mesa, e ele está insatisfeito, ele está com as roupas mais finas do reino de tão distante, e ele está insatisfeito, e toda hora o que ele faz? Ele lembra de como era a vida no pântano, ele gritava e todo mundo tinha medo, ele ficava o dia todo na lama, ele comia qualquer coisa, ele fazia seus barulhos indevidos, ele fazia o que quisesse, e ele o tempo todo lembra. Jesus fala para Éfeso, e fala para a gente, fala para mim primeiro, lembre-se de onde caiu. Sabe o que é importante aqui? Nós percebermos que abandonar o primeiro amor não é um fato da vida. Não é algo normal, meu irmão, cuidado, nós ouvimos muito isso, com o tempo nós vamos perdendo aquela paixão, com o tempo nós perdemos aquele amor que a gente tinha por Jesus, a gente vai perdendo o amor que a gente tinha pelas pessoas, é normal, é assim, quando casa, quando tem filho, quando passa na família, não, lembra de onde você caiu.
porque abandonar o primeiro amor é pecado. Abandonar o primeiro amor significa que nós não amamos a Deus da forma em que Ele é digno, ou nós não amamos as outras pessoas como Cristo Jesus nos ordenou. Lembre, ou seja, reflita. Tem um tempo em que ninguém vai apontar onde você abandonou, mas você precisa lembrar. Você precisa lembrar onde que você passou a viver uma vida sem ignição, onde você começou a puxar o freio. O que atraiu os seus olhos de tal modo que você já não tinha mais o mesmo brilho nos olhos por Jesus? Em qual momento você ficou mais interessado em as pessoas verem o sucesso do teu ministério do que Cristo ser glorificado? Em qual momento nós ficamos mais interessados em fazer algo pela nossa igreja, para as pessoas saberem que a nossa igreja está caminhando, do que pensar em ganhar o bairro para Cristo? Em qual momento nós ficamos mais interessados em ler um texto para poder falar uma palavra muito importante e deixamos de ler a palavra e aplicar a palavra em nós? Em que momento a nossa oração se tornou só um momento de pedir, e esquecemos de agradecer que o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, que é Cristo Jesus? Em qual momento perdemos a alegria da salvação, como diz o apóstolo Paulo? E ele não estava dizendo aquilo quando a igreja encheu. Paulo fala da alegria da salvação em meio às algemas, em meio à perseguição. Todos o abandonaram, e Paulo estava com um sorriso, porque tinha a alegria da salvação, ou melhor, tinha ainda o primeiro amor. Lembre de onde caiu. Segundo, arrependa-se. O que reforça? Reforça que é um pecado. Reforça que voltar ao primeiro amor não significa apenas começar a fazer as coisas de novo, ou lembrar dos bons tempos, mas significa se arrepender diante de Cristo. Significa pedir, Senhor, perdão por não ter a mesma centelha, perdão por não ter o mesmo arranque nesse motor, perdão por não viver no mesmo nível de santidade e maturidade, de devoção e sabedoria. Arrependa-se, arrependa-se. E.M. Bounds, acabou que eu coloquei essa frase assim, olha o que diz E.M. Bounds: todo poderoso mover do Espírito de Deus tem a sua fonte no lugar de oração. Meu irmão, se nós quisermos fazer algo que vai gerar impacto na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade, porque eu creio que Cristo Jesus vai trazer transformação para Nova Iguaçu. Se nós quisermos viver algo de diferente na sua vida, na minha vida, na nossa juventude, na nossa comunidade local, todo poderoso mover de Deus começa na oração. Por quê? Porque na oração nós nos curvamos e reconhecemos que não é na força do nosso braço, nós dependemos do agir de Deus. Primeiro amor é voltar a depender de Cristo. É como se voltássemos à infância no relacionamento com Deus, não no sentido de maturidade, mas é voltarmos a pensar que somos como crianças, até porque é isso que ele disse, de não afastarmos dele a criança, mas bem-aventurado aquele que fosse como uma criança no reino dos céus. Por quê? Porque olha para o seu pai e não se sente capaz no mesmo nível.
O adulto olha para o seu pai, e seu pai, talvez dependendo da idade, o adulto pensa que é até mais sábio do que o pai, pensa que é mais forte do que o pai, pensa que é mais rápido, pensa que é mais ágil, mas a criança tem ciência que é totalmente dependente. Meu irmão, que Cristo Jesus nos faça voltar ao primeiro amor, para que tenhamos plena consciência que dependemos de Cristo Jesus para tudo na nossa vida. Tiago vai dizer, não vou dizer sobre o amanhã, se vou até lá ou se vou acolá, é se Deus quiser, porque somos completamente dependentes da graça de Deus. Terceiro, o que veio no laudo? Lembra-se, arrependa-se e volte às primeiras obras. Eu tenho mais uns 10 minutinhos e eu vou te falar uma coisa. Eu quando, na infância, eu falei dessa história, né, indo para Cabo Frio, e quando eu era criança, meus pais sempre amavam região dos lagos. Meu irmão é testemunha disso. E eu amava, até porque que criança não gosta de praia, areia e acabar com a carteira dos pais pedindo picolé desenfreadamente? Eu amava praia, eu amava tudo aquilo. Chegou a adolescência. E a adolescência é um período em que nós provamos da chatice. E por incrível que pareça, eu comecei a achar chato ir para a região dos lagos. De novo praia. De novo. E não tinha internet. E minha avó, nesse período da minha adolescência, a minha avó morava em Arraial do Cabo. E eu ia para a casa da minha avó. Meu Deus, minha avó não tem internet. E eu fui cobrar minha avó de Wi-Fi, tadinha. Até tentar explicar para minha avó o que era Wi-Fi. Desisti. Que chato. Aí, passa a adolescência. Eu caso. Meu irmão, hoje minha avó já falecida, hoje eu já não tenho mais ninguém parente morando no Arraial do Cabo. Hoje, qualquer mini viagenzinha que a gente faça, se a gente vai ali, pega 1 hora de carro, uma mini viagem, meu irmão, a gente já fica ansioso. Meu Deus, amanhã a gente vai fazer uma mega viagem para Tinguá. Amanhã a gente vai fazer uma mega viagem. Amanhã a gente vai para Guapimirim. Amanhã, nada contra Guapimirim. Mas amanhã a gente vai, fazer uma coisa incrível. Amanhã a gente vai rodar. A gente vai conhecer a cidade imperial, mano. Que todo mundo foi. Aí tem gente que até quer pedir os outros em casamento na cidade imperial. Né, Daniel? Então, a gente fica olhando, a gente faz qualquer viagem, a gente fica impressionado. E é isso. Nós amávamos lá no início. Com o tempo a gente vai achando tudo chato, sem graça, vai diminuindo. E hoje, qualquer mini viagem tem o mesmo sabor do princípio. Jesus está falando de nós não apenas não para a gente ter apenas um bom sentimento com relação ao primeiro amor, mas é voltar às primeiras obras. É voltar a viver pelo Evangelho com vigor. É voltar a participar do reino de Deus, não com desinteresse, mas com alegria. É voltar a participar da família de Cristo, não com distância, mas vivendo relacionamentos de aliança. É voltar a viver o discipulado com lágrimas. É voltar a ouvir a palavra do Senhor e pedir para Cristo Jesus internalizar no nosso coração. É voltar às primeiras obras, é encontrar um desconhecido e fazer como no primeiro amor, falar de Jesus. Há quanto tempo nós não falamos de Jesus para uma pessoa que nós esbarramos todo dia? Nós precisamos voltar a um amor puro, um amor do princípio. Volte às primeiras obras. Então,
chegamos aos últimos 2 versículos das palavras a Éfeso. Versículos, na verdade nós vamos ler o versículo 5 e 7, porque o 6 nós já lemos, falando dos nicolaítas. Olha o que diz no versículo 5. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelário do lugar dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O Senhor dá uma ordem muito direta. Esse é um Jesus que tem uma galera que não gosta, que é um Jesus que também traz julgamento. O reverendo Hernandes Dias Lopes, explicando esse texto, ele faz um comentário interessante. Ele diz que a igreja de Éfeso era como um marido que não dava carinho para a esposa, que não dava bom dia, boa tarde, boa noite, que não tinha toque, que não falava nada de bom, que não tinha qualquer afeto, mas quando era questionado falava assim: mas pelo menos eu não te traio. Já pensou se teu marido te fala isso? Já pensou se tua esposa te ignora, mas não tem o mesmo amor por você, não tem carinho, não tem nada a fazer, mas pelo menos eu não te traio. E é o tipo de relacionamento que às vezes vivemos. Não temos amor, não temos devoção, parece que excluímos a palavra jejum da Bíblia. Não temos uma oração, a oração é só quando alguém fala de um estado terminal que a gente se dobra. Não temos afeto, não temos interesse pela palavra e ainda temos coragem de dizer: ah, mas pelo menos eu vou na igreja aos domingos, pelo menos eu não te traio, pelo menos eu não vou em outras religiões. Não! Olha o que Jesus está falando: se você não se arrepender, virarei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus está falando para a igreja de Éfeso: se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou retirar a manifestação da minha presença do meio de vocês. Jesus falou isso. Éfeso pensava que seria impossível viver. Éfeso era uma igreja tão influente na Ásia, numa cidade capital da região. Em 431, Éfeso era tão relevante que em 431 teve um concílio em Éfeso, um concílio de toda a igreja. Éfeso era indispensável. Mas hoje você vê os estudos sobre Éfeso e só temos ruínas, e não temos uma comunidade cristã viva ou ativa. A igreja morreu. A igreja perdeu o primeiro amor e Cristo retirou o candelabro do lugar. Cristo retirou a manifestação da presença. Gente, isso tem um ensinamento muito prático para a gente. A palavra de Deus não é falando assim: ó, se não tirar a mão daí eu vou bater, e nunca bate. Não. Se nós não voltarmos a viver o primeiro amor, nós vamos perder o contato com a presença de Deus. Cuidado. Cuidado, porque é possível se arrepender. O termo vencedor aparece nas 7 cartas. O vencedor significa, o Russell Shedd vai explicar, o vencedor é aquele que atende aquilo que Cristo está convocando. O vencedor é aquele que persevera. O vencedor é aquele que se dobra à palavra, e ele fala: ao que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, ao que vencer, terá plena comunhão na presença de Deus. Ao que vencer, terá pleno acesso ao Santo dos Santos. Ao que vencer, não vai ter falta da presença de Cristo Jesus. Sendo assim, só temos 2 possibilidades aqui. Ou nós vamos nos acomodar
ou nós vamos aceitar. Podemos correr um risco ainda pior, pensar que não é para mim. Toda vez eu falo da minha avó, a minha avó viva, a minha avó Lodecis, minha avó Lorde, que ela, muitas vezes na mensagem, é até agoniante você assistir alguma pregação do lado da minha avó, porque qualquer frase dita, ela fala assim, se o César estivesse aqui para ouvir, hein? Aí fala uma outra mensagem, se o Marcelo, são os filhos dela, se fulano ouvisse, se a minha vizinha ouvisse. Nunca para ela, é sempre para alguém, um vizinho, ou alguém do bairro. A gente pode pensar que não é para mim, mas eu vou voltar ao que o texto diz aqui, e o título da mensagem: quem tem ouvidos ouça. Nós podemos pensar e nos enganarmos, dizendo que não é para gente, e fazermos igual a Éfeso. Pelo amor de Deus, a gente está bem, a gente não está daquele jeito, mas a gente está bem, não vai acontecer nada, calma. Ou nós podemos fazer igual um grupo de amigos que na Inglaterra, no ano de 1729, gente comum, estudante comum, um era um tal de John Wesley, outro era o seu irmão Charles Wesley, e um terceiro um tal de George Whitefield, até então desconhecidos pelo mundo. E outros decidiram marcar reuniões de oração nos intervalos da aula na universidade e formaram o tal do Clube Santo, o nome que foi dado por Chacota. Decidiam orar, e a oração era um pouco confundida com reclamação, porque eles oravam falando que eles não aguentavam mais que a igreja da Inglaterra fosse uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. Eles se dobraram, eles reconheceram, e Deus respondeu, porque aquele que vencer, ao que se dobrar, eu darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eles tiveram um movimento de rendição, e Deus liberou o avivamento sobre a cidade, sobre o país, sobre o continente. Chegou nos Estados Unidos, a terra foi estremecida com o mover de Deus, porque homens e mulheres ficaram insatisfeitos com ter perdido o primeiro amor. Nessa noite, eu quero orar contigo, e nós podemos nos apresentar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ter perseverança. Talvez quem tem ouvidos ouça, pode deixar aí, quem tem ouvidos ouça. E se você teve ouvidos, ou seja, se o Senhor falou contigo que você precisa ter perseverança, não mais viver de inconstância no Evangelho, não mais viver de altos e baixos, mas viver em crescimento, você pode responder ao Senhor dizendo: eu quero, Jesus, viver perseverança. Outros vão dizer: Senhor, eu preciso ter melhor discernimento, eu preciso ter um filtro melhor daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou absorvendo. Outros vão dizer: eu preciso ter um evangelho prático, eu não quero ficar só na teoria, eu quero viver na prática. E talvez, se você teve ouvidos para ouvir, se não fui eu, mas se você percebeu que de alguma forma Cristo te chamou para retornar ao primeiro amor, para pegar, sabe quando você está na estrada e tem uma placa dizendo retorno a 100 metros, retorno a 50 metros, retorno, entra, volta, pega a estrada, não segue,
não continua no caminho de frieza, não continua perdendo o primeiro, não, volta ao primeiro amor, volta a ter aquela chama do início, porque não é só um esfriamento da idade, é um pecado contra o Senhor. Precisamos nos lembrar, nos arrepender e voltar às primeiras obras. Se você entendeu disso, eu quero orar contigo. Nós vamos ser muito objetivos aqui, até porque eu passei uns 5 minutinhos. Nós vamos ser objetivos. Se você entendeu disso, eu vou pedir primeiro para todos nós ficarmos de pé. E com a permissão do pastor, nós vamos orar aqui. Eu vou te convidar, não como, irmão, não como qualquer, nem mínimo sentido de vergonha ou culpa. Não há. O que existe aqui é sinceridade e resposta ao chamado do Senhor, de falarmos assim: eu quero me apresentar para viver o primeiro amor, eu quero me apresentar porque eu quero viver a plenitude da presença de Deus, eu quero viver um primeiro amor com o Senhor e um primeiro amor com relação às pessoas. Se você quiser, em poucos minutos nós vamos orar. Se você entendeu, se você crê nisso e quer se apresentar diante do Senhor, não diante de mim, vem aqui à frente, para nós orarmos juntos como igreja. Nós nos apresentarmos a Jesus e falarmos: eu quero, Senhor, eu quero viver esse tipo de amor, eu quero viver esse tipo de graça, eu quero viver esse retorno. Amém? Não? Então vamos orar e vamos encerrar. Pelo menos a minha parte aqui. Eu termino o jogo aos 45 do segundo tempo, eu não dou acréscimo. Vamos orar então. Jesus, obrigado pela tua palavra, que diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A minha oração, Senhor, é que pela tua soberania, o Senhor venha falar ao coração dos teus filhos. Se não foi nessa mensagem, que seja durante essa noite, que seja durante essa semana, que em algum momento eles não precisam nem lembrar da palavra do Gabriel, mas para que ouçam o que o Espírito diz. Fala conosco, Jesus, porque queremos nos arrepender de onde caímos, queremos pegar outra rota, não queremos estar com um carro com checklist perfeito, com boas obras, boa doutrina, tradição, relevância, mas sem primeiro amor. Senhor, encontre em nós uma igreja que vai se dobrar, encontre em nós cristãos que vão querer viver um genuíno amor, de diversas congregações, de talvez diferentes denominações, mas com a mesma chama ardendo em nossos corações, tendo em nós o primeiro amor. Nós oramos a Ti, nós pedimos da Tua graça e da Tua misericórdia, no nome de Jesus.